Oi, sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, certo? Só que hoje a aula é de resolução de exercícios. Lembrando a vocês que nós estamos no capítulo 1 do nosso segundo livro, certo? Então, nós temos 3 conteúdos, que são os Ordinal Numbers, What's the Date Today, and the Seasons of the Year, ok? No nosso primeiro conteúdo, nós temos os Ordinal Numbers, que aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês, bem completa, sendo que nesse primeiro momento a gente vai estudar apenas até o 90, certo? Do 1 ao 90. Não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês na nossa aula de conteúdo em que vocês deveriam prestar atenção do número 4 ao número 20, certo? Por que tem que prestar atenção do 4 ao 20? Vocês podem perceber que do número 4 até o 20 ele tem a terminação em TH, certo? Por que eu enfatizei isso? Porque todos os outros números que a gente for estudar, você lembrando disso, você vai conseguir fazer a escrita dos outros números também, certo? Então, do 4 ao 20, terminação em TH. Quais são as terminações que modificam? É o primeiro, o segundo e o terceiro. Que o primeiro termina em ST, o segundo termina em ND e o terceiro termina em RD. Isso é só mais uma revisãozinha para a gente conseguir resolver os exercícios, certo? Então, aqui. O primeiro seria first, ok? First. Então, se ele é first, ele termina em ST. Então, quando você for escrever um número, o algarismo 1, como primeiro, fica um sozinho, com o ST do lado, certo? O segundo, second. Second. Como ele é second, termina em ND, e você escreve o próprio número com ND do lado, certo? No terceiro, nós temos o third. Third. Ele termina em RD. Então, você escreve o 3 com RD do lado, certo? E do 4 ao 20, ele tem essa terminação em TH. Vamos lá. No nosso primeiro, eu tenho first, como eu acabei de falar. First. Segundo, second. Terceiro, third. Que são esses 3 que a gente tem que prestar atenção, além do 4 ao 20, certo? Quarto, fourth, fifth, sixth. E todos eles têm essa terminaçãozinha em TH. E o TH, lembrando que o som do TH é a tua língua entre os dentes. Então fica fourth, fifth, sixth, sempre colocando esse THzinho no final com a língua entre os dentes, certo? Então, passando mais aqui, nós temos os outros números e você pode perceber que todos eles têm essa terminação em TH, como eu falei anteriormente, certo? Pronto. Sabendo disso, nós temos do 4 até o 20, do 4 até o 20, com essa terminação em TH. Então, se vocês querem escrever um número ordinal em inglês, colocando apenas o algarismo e a terminação, você vai escrever desta forma, do 4 até o 20. Lembrando que os 3 que modificam, primeiro, segundo e terceiro, certo? Então, first termina em ST. Se ele termina em ST, o STzinho aqui do lado. O 2, second. E o terceiro, third. Ok? Então, dando continuidade aos números, eu tenho aqui essa tabelinha aqui do lado para a gente poder ficar olhando de vez em quando e vocês poderem visualizar melhor, certo? Então, vamos lá. Como eu falei, até o 20 tem essa terminação em TH, ok? Aí você pode ver aqui, ó, que do 4 até o 20 tem essa terminação. Então, prestem atenção nessas terminações, para vocês verem nos números maiores como é que vocês vão fazer, certo? 34, como é um número que é depois do 20 e ele tem uma terminação em 4, vendo aqui nesta tabela que o 4 termina em TH, você visualiza no número quem é o último número, para que você possa fazer
a escrita tanto em algarismo como por extenso, certo? Então, tenho aqui 34. 34th. Por quê? Porque ele termina em 4. E o 4, bem aqui, ele termina em TH. Então, você visualiza quem é o último número para que você possa colocar quem é a terminação. Próximo número, 72nd. Por que second? Porque ele é um número que termina em 2. E aqui tem ND, então aqui também vai ter ND do lado do algarismo 72, certo? 91. 91st. Por que é first? Porque eu tenho esse número termina em 1, e essa terminação em ST também vai estar aqui do lado do algarismo, certo? Então, como ficaria aqui? THzinho, TH, 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 todo mundo TH até o 20, como eu já falei. E agora, visualizando os números que vêm por último. Eu tenho que algarismo 4 por último, então ele é em TH, porque o 4 é TH. 72 é um número que termina em 2, o 2 aqui é second, termina em ND, então ND também vem para cá. 91, 91st, é um número que termina em 1, como 1 é first, termina em ST, o ST também vem para cá, ok? Então, vocês vão continuar fazendo assim até o número 90, que é essa primeira fase de números que a gente vai estudar, ok? Próximo assunto, what's the date today? Que é como você vai fazer a data em inglês, tanto no britânico como no americano. No britânico, dia, mês e ano, como a gente viu na aula passada. E no americano, mês, dia e ano. Eu coloquei aqui uma data de exemplo, 9 de março de 2012. Como é que eu faço essa data no inglês britânico, ok? Então, eu tenho aqui já o exemplo pronto. 9. Como é um 9, lembrando lá da tabelinha que a gente acabou de ver, o 9 ele termina em TH. Então, seria o 9, o algarismo 9, o TH, o mês de março, que é March, e o ano, que é 2012, certo? Então, fica o 9, o TH, que é para dizer que é um número ordinal, o mês, que é março, e o ano, que é 2012. 2012, que é o ano de 2012 em inglês, certo? No americano, primeiro mês, March, o dia 9, e a terminaçãozinha em TH, e o ano 2012, 2012, ok? Aqui nós temos 3 exemplos de como escrever essas datas. Nessa segunda opção, nós temos somente o número 9 sozinho, sem ser ordinal, o mês de março e o ano. Então, fica 9 March 2012, que é o ano de 2012. No americano, March 9, 2012, que é 9 de março de 2012, certo? Pode perceber que tem mês, dia e ano. Então, aqui nessa terceira opção do britânico, tem apenas algarismos sem nada escrito por extenso, certo? Então, primeiro dia, mês e ano. E no americano, mês, dia e ano, ok? Agora aqui um exemplo para a gente fazer junto. Eu tenho 21 de maio de 2012. Como é que ficaria de acordo com a primeira opção? Primeiro dia, 21. Como aqui é um número terminado em 1, no ordinal ele é first. Então, ele termina em ST. Então, eu coloco aqui, ST. Maio, que é May, e o ano, que é 2012. Lembrando a vocês que os meses do ano, eles são escritos com letra maiúscula, certo? Então, quando você for escrever qualquer mês do ano, em qualquer posição na sua frase, no seu texto, ele vem em letra maiúscula, certo? Agora aqui, na segunda opção do britânico. Primeiro dia, 21. Depois, somente o mês, sem número original. E depois, 2012. Agora, fazendo na terceira opção do britânico. Só apenas algarismos. 21,
do 5 de 2012, ok? No americano, mês, dia e ano. Na primeira opção, primeiro, o nome escrito por extenso do mês, que no caso é maio. Depois o dia, 21. Como é um número que é terminado em 1 é first, então você coloca o ST. E o ano logo após, que é 2012, ok? Na próxima, May 21, 2012, ok? E na próxima, apenas os algarismos, 5, 21 e o 2012, ok? E agora, como o nosso último tópico, The Seasons of the Year, que são as estações do ano, certo? É bem básico, bem fácil esse conteúdo. Na primeira imagem, nós temos o Sol, bem em evidência. Então, se é o Sol bem em evidência, seria o verão. Summer, ok? Na segunda, a gente já tem evidência nas flores aqui na árvore. Então, seria a primavera, que é spring. Spring. Na terceira imagem, a gente tem aqui a evidência nas folhas caindo. Então, seria outono, fall. E na última, temos aqui neve. Então, é winter, ok? Pronto, essas foram as nossas atividades. Espero que vocês tenham entendido. E não se esqueçam que a próxima aula da gente vai ser sobre a live, certo? Nós teremos uma live no YouTube em que a gente vai tirar as nossas dúvidas, ok? Então, bye bye, people. See you next time.